Olá, amadas, tudo bem com vocês? É muito bom fazermos parte deste grupo, temos a oportunidade de sermos discipuladas, de aprendermos umas com as outras. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da educação cristã em nossos lares. Gostaria de ler o texto de Deuteronômio 6, dos versículos 4 a 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Você deve estar pensando, de novo esse texto? Todos que falam de educação cristã usam esse texto? Justamente, ele é a base. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. O versículo 5 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O cerne é amar o Senhor. E aqui ele expressa na sua totalidade. É uma devoção perfeita. De todo o teu coração, nesse texto se refere à mente, aos pensamentos, ou nas palavras de Jesus, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma, com todos os seus sentimentos e de toda a sua força. Os nossos esforços devem ser em amar o Senhor, em obedecer às suas leis. Então, entendendo essa devoção ao Senhor na sua totalidade, os versículos 6 e 7 continuam. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Quando falamos em educação, nos remetemos à educação escolar, por exemplo, em que a criança permanece um período, a criança ou qualquer outra pessoa que esteja estudando qualquer coisa, permanece um período de tempo estudando. Mas aqui a educação cristã, ela é em todo o tempo. Então, como era no tempo dos hebreus, no tempo que foi escrito esse texto. Então, quando o versículo está dizendo aqui, inculcarás a teus filhos, inculcar significa repetir seguidamente, em todos os momentos, em toda e qualquer oportunidade. Então ele começa dizendo, e delas falarás assentada em tua casa. Falando em assentar, eu me lembro do princípio da mesa, o fazer as refeições em família. Quando eu ouvi esse princípio a primeira vez, através de uma ministração de Dev Tyrus, que ensina muito bem sobre isso ficou muito gravado no meu coração. Porque é a mesa que nós ensinamos as nossas crianças, os nossos filhos a serem gratos ao Senhor, pelo alimento, pelo trabalho dos pais, os ensinamos a orar. Tem uma experiência maravilhosa que ocorreu há alguns dias. A Sofia é um pouco tímida, ela fica acanhada com algumas coisas e é muito difícil fazê-la orar ou responder algumas coisas, mesmo que seja repetindo, às vezes ela não responde. E nós sentávamos à mesa para almoçar, né, sempre orando antes das refeições, um dia eu, meu marido, a Melissa, e na vez a Sofia, ela nunca queria. Então, outro dia eu estava ouvindo uma live que falava da música, de usar a música no ensino da primeira infância. Achei maravilhoso, que a música também ensina. Então me deu um estalo, vou procurar uma música que fale de gratidão e para que possamos usar nesse momento. Então, encontrei uma música, nós passamos a cantar o refrão antes das refeições, antes da oração. E traz uma alegria tão grande que naquele dia, a primeira vez que nós colocamos, a Sofia orou. Ela repetiu a oração conosco e nós sempre, todas as refeições que nós fazemos à mesa, nós cantamos esse refrão e ela orou outras vezes. Então foi uma experiência maravilhosa que nós tivemos à mesa, assentados à mesa. Além disso, é ali que nós conversamos, que nós entendemos os pensamentos das crianças, que nós olhamos nos olhos, que nós geramos intimidade. E com isso nós podemos ensinar valores cristãos. E outra coisa super interessante que eu aprendi nessa mesma palestra da Dev
Ela disse que há uma pesquisa norte-americana que foi feita com famílias que faziam as suas refeições à mesa ou não. E essa pesquisa mostrou que até mesmo o rendimento escolar das crianças nas famílias que tinham essa prática eram melhores. Olha só que interessante. Assentado em tua casa. O texto continua e ele diz assim, depois de assentado em tua casa e andando pelo caminho. Estamos passeando, seja de carro, seja a pé, a natureza tem tanto a nos ensinar sobre Deus. Quanto a gente pode mostrar quem é o nosso Deus para os nossos filhos nesses momentos, ou quando os buscamos na escola. Outro dia eu ouvi uma palestra e o palestrante ensinou algo interessante. Às vezes nós perguntamos para a criança, como foi a aula hoje? Nem sempre elas respondem como foi a aula, todas entusiasmadas. Ah, foi legal, para por aí. Então ele disse que se nós podemos direcionar as perguntas, por exemplo, que atividade interessante você fez, que foi legal na aula? Com quem você brincou na hora do recreio? Quais foram as brincadeiras que vocês fizeram? Pode ser que apareça alguma coisa que o colega falou que não foi legal, pode ter ocorrido alguma briga, e aí nós aproveitamos para ensinar mais uma vez valores, andando pelo caminho. Em seguida ele diz, ao deitar-te. Queridas, eu aprendi algo maravilhoso esses dias. Um palestrante que eu estava escutando acerca de educação de filhos, em algumas aulas dele, ele disse que os pesquisadores de sono, a neurociência, diz que quando nós dormimos e alcançarmos o sono REM, que é a fase dos sonhos, a nossa mente procura as memórias que ocorreram, né, dos acontecimentos ao longo do dia e aquelas que fizeram sentido. E ele busca primeiro a memória mais recente. Quando eu ouvi isso, meu coração se encheu de alegria. Porque as minhas filhas, desde que quando eram bebês, a última coisa que elas escutam antes de dormir é a palavra do Senhor sendo lida pelo Pai. Isso na linguagem para elas, na menor em livros de histórias bíblicas, em aplicativos, com canção. Para maior, a leitura na própria Bíblia, explicando o texto. Memórias de longo prazo. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velho não se desviará deles. Isso é maravilhoso. Se você ainda não tem essa prática, eu te incentivo a fazer, porque com certeza você colherá bons frutos. Quem já faz isso, alegrem-se comigo ao deitar-te. O texto continua, ao levantar-te. Primeira coisa que nós precisamos ensinar que os nossos filhos devem fazer ao acordar é lembrar-se do seu Criador, daquele que dá enquanto dorme, conforme diz o Salmo 127:2. Aquele que nos faz dormir seguros, conforme diz o Salmo 4, versículo 8. Aquele que nos permitiu acordar uma nova manhã e que nós precisamos dele para aquele dia. A serem gratos, e a primeira coisa que fazerem ao acordar é agradecerem. Nós temos essa prática, não é mesmo? Como diz a canção do PG, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz à minha janela. Isso falou muito ao meu coração, porque nós precisamos ensinar também os nossos filhos a gratidão quando eles acordam por um novo dia e clamando a bênção do Senhor para esse novo dia que se iniciou ao levantar-te. E aí, querida, sobre a educação cristã, eu gostaria de acrescentar a prática do culto familiar. Não precisa necessariamente ser todos os dias. Pelo menos uma vez na semana já é de grande valia. Pois com a prática do culto familiar, nós ensinamos a criança o valor do culto. O cultuar ao Senhor, o adorar ao Senhor. De forma simples, não precisa ser nada longo, uma canção, a leitura de um texto, a oração, a explicação daquele texto e pode se encerrar. É uma excelente oportunidade do pai como sacerdote do lar, levar as crianças a esse momento de adoração, os filhos a esse momento, a família a esse momento de adoração.
Mesmo que não tenha o pai em casa, a mãe pode, deve com certeza também ter esse momento, resgatar esse tesouro que se perdeu ao longo do tempo e que é muito importante. Nós imprimimos isso na criança, o valor do culto ao Senhor, o valor da adoração, para que eles desejem também estar na casa do Senhor, a cultuar ao Senhor. Tem um livrinho, esse livrinho aqui, Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Familiar. Esse livro, ele foi disponibilizado em forma de e-book gratuito pela editora Fiel. Eu posso deixar o link para vocês, porque além dele nos levar a redescobrir essa preciosidade, ele também tem um modelo, uns passos que podem ser seguidos no culto familiar. Deixarei para vocês um link que tem esse e-book. Além disso, pode-se usar também na prática do culto familiar o Catecismo Menor de Westminster. Há também um Catecismo Batista que eu posso disponibilizar para vocês, que eu tenho salvo. Por quê? São verdades absolutas acerca da Escritura para serem memorizadas por nós e por nossos filhos, que quando crescerem jamais se esquecerão. E é muito interessante trabalhar também esse catecismo com as crianças no culto familiar. Além disso, queridos, várias editoras disponibilizaram devocionais que podem ser feitos com família com crianças. A APEC, a Editora Cristã Evangélica, Cultura Cristã. Eu também posso deixar para vocês um link dessas editoras, onde tem esses devocionais, que também podem ser utilizados. São muitas ferramentas que nós podemos utilizar para essa prática, a prática do culto familiar. Outra prática muito importante que eu gostaria de conversar com vocês é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos é nossa, de ensinar a palavra do Senhor a nossos filhos é nossa como pais. Deuteronômio 6 deixa muito claro isso. Mas os professores da EBD são nossos parceiros, né? Eles são nossos colaboradores nesse ensino. A EBD é uma ferramenta que o Senhor nos deu muito importante, pois na EBD as crianças aprendem o amor à obra do Senhor, o zelo pela casa de Deus, o contato, o convívio, a comunhão com os irmãos. No culto infantil eles aprendem a cultuar ao Senhor com todos os elementos do culto. Então essas práticas também são muito importantes e nós devemos incentivar sempre os nossos filhos a estarem na EBD. E agora que nós não podemos estar presencialmente na igreja, a EBD continua sendo, as aulas continuam sendo disponibilizadas via internet, estão lá gravadas. E nós, como pais, precisamos incentivar os nossos filhos a assistirem às aulas, a fazerem as atividades. O ideal é que fosse feito no momento em que as aulas são disponibilizadas, né? Toda a família estivesse apostos para participar dessa EBD. Eu sei que nem sempre é possível por conta de não ter vários dispositivos para que cada um assista a sua aula, ou os pais, como eu, têm que acompanhar a Sofia, que ainda é pequena, para que ela assista a aula e faça atividade, para que ela compreenda ali o que tem que ser feito no momento. Mas está disponibilizado, pode ser feito em outro momento, mas o ideal é que seja feito no domingo, porque pode ser que depois a gente não consiga fazer, ou a semana se torne, né, conturbada, não haja tempo. E é muito importante nós incentivarmos a escola bíblica dominical para que os nossos filhos não esqueçam desse valor, para que os nossos filhos tenham o prazer de estar na EBD. E os professores e as crianças precisam da nossa colaboração nesse sentido, a prática da EBD. Então, queridas, há muito mais para se falar sobre educação cristã. Mas como esse é um devocional, eu gostaria de deixar essas questões que nós falamos até aqui. Tu inculcarás a teus filhos, repetirá seguidamente, em todos os momentos, em toda e qualquer oportunidade. Assim, amadas, amemos ao Senhor na sua totalidade. E que o Senhor nos dê a graça de ensinarmos os ensinamentos desse livro precioso a nossos filhos em todos os momentos. Essa é uma responsabilidade que Ele confiou a nós. Para encerrar, eu gostaria de ler com vocês alguns versículos do Salmo 127 e 128. Diz assim:
Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Filhos do homem, que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe.